Vamos iniciar, meus irmãos, os nossos estudos da Palavra de Deus neste culto de adoração ao Senhor nesta noite de domingo. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecidos pelo privilégio, ó Deus, de nesse instante podermos cultuar, ó Deus, a tua presença, cultuar, ó Deus, em nome de Jesus, porque tu és Deus magnífico, bondoso, misericordioso, tens nos guardado, protegido, mantidos a nossa fé, e nós te louvamos por isso, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tantas bênçãos derramadas diante de nós. Perdoa o nosso pecado, aceita este culto, ó Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, o teu Filho amado. Te louvamos agradecidos, e que esse seja um momento de salvação para aquele que ainda não aceitou a Jesus. Seja um momento de clareza no seu coração, momento em que o Espírito Santo tire a venda dos olhos e ele possa ver aquela cruz aonde tu deste teu Filho para a nossa salvação. Perdoa, Deus, o nosso pecado e esteja conosco em Cristo, teu Filho amado. Amém, ó Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um texto, eu diria que é o texto que mais tem especulação na Bíblia. Eu não vou me dedicar a pormenores do texto, porque aqui não há espaço para isso. Mas hoje eu quero falar da carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele vai falar sobre o aparecimento do anticristo. Existe muita especulação, pessoas querem saber o número do anticristo, outros querem saber o significado lá dos 666, e uns dizem que foi fulano, foi Nero, foi o Papa, foi não sei quem, enfim. Esse não é o objetivo do estudo de hoje. O objetivo do estudo de hoje é o objetivo que Deus permite o aparecimento do homem da iniquidade, ou o anticristo, na qual o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, vai dizer que ele é a operação do erro, que Deus assim vai permitir sobre a humanidade. E nós vamos estudar esses detalhes sobre essa operação do erro, sobre a operação, sobre a forma e o porquê que Deus vai liberar, vai permitir o aparecimento do anticristo, que será muito próximo da volta de Cristo, quando estiver muito próximo mesmo. Tanto é que será destruído pela sopro, pela volta dele, como Paulo deixa isso muito claro, tá? Nós vamos descobrir hoje, meus irmãos, que a operação do erro, ela tem objetivos claros para as pessoas que rejeitaram Jesus. Tá? E também, nesse mesmo texto, nós vamos encontrar uma operação do Espírito Santo, viu? Que veio antes dele, lógico. E então nós vamos observar hoje alguns detalhes dentro do plano espiritual, da vontade soberana de Deus, para aquelas pessoas que realmente não querem Jesus. São pessoas que vivem dentro de um plano de erro, de pecado, e o Senhor Deus então vai permitir que eles sejam convencidos, enganados pela mentira, pelo anticristo. É o homem da iniquidade que vai operar na eficácia da mentira, como nós vamos observar no texto. Vamos ler o texto que está registrado lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 17. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás e com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a mentira. Entretanto,
Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Vamos observar aqui, nós temos que entender que o anticristo não é o diabo. Tá? Ele vai operar com o poder do diabo, na eficácia do poder, de todo o poder, de sinais e prodígios da mentira. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele está falando isso já muito próximo da segunda vinda. Ele vai falar que nos últimos dias, né, no período da grande tribulação, o anticristo vai se levantar, vai aparecer, não vai vir, vai aparecer, ele vai estar aí presente. Por isso você vai entender que o efeito do mistério da iniquidade já opera naquele período, né? E aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Aí já surge uma outra especulação a respeito daquele que o detém. O que nós aprendemos pela Bíblia é que é possível que aquilo que o detém seja o Evangelho, porque esse tem sido o esforço dele, será o esforço dele fazer com que o Evangelho perca a credibilidade. E então se levantará a grande tribulação e ele será o regente, ele que vai comandar isso tudo e vai aparecer como solução dos problemas. Por que Deus permite isso? Deus permite isso porque Deus mandou a solução, mandou o Filho, revelou a sua graça, a sua misericórdia, ofereceu aos homens, mas como o texto vem nos dizer, essas pessoas desejaram mais a mentira do que a verdade. Então, Senhor Deus, vocês gostam da mentira? Querem viver a mentira? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que o mestre da mentira, o pai da mentira, tá, influencie, haja por meio do anticristo, para que vocês acreditem nele. Por quê? Para agravar a vossa situação, porque logo em seguida haverá um confronto com a verdade, que é o aparecimento de Cristo, aonde ele será derrotado, desmascarado. Aonde que quando nós olharmos para o céu, toda a humanidade olhar para o céu e ver Jesus Cristo, vai ver realmente que creram numa mentira e ficaram sem saída. Porque eles desejaram algo baseado no princípio de que a solução está nesse princípio, estava nessa pessoa. Foi esse o princípio estabelecido no Jardim do Éden, que ele, o diabo, seria a solução do homem, que nada era pecado. E isso vem se pregando e acontecendo no decorrer da história da humanidade. Nesse princípio, quando o Senhor Jesus Cristo aparecer no céu e a humanidade estiver convencida de que a mentira que prevalece, aí nós teremos um probleminha, né? Nós não, né? As pessoas que estiverem crendo nisso, porque a verdade vai ficar estampada no céu. Aí é pelo sopro da boca, pela verdade, pela pregação da palavra. Aqui no texto não seria a pregação da palavra, a confirmação da mensagem do Evangelho. Quando Jesus disse que ele ia voltar e vai, aí a humanidade vai estar de frente a uma situação gravíssima. Não haverá mais solução porque realmente creram na mentira. E ela tem, nesse texto, 3 características que a humanidade desenvolveu e resolveu seguir o caminho. E Paulo vai destacar bem isso aqui aos Tessalonicenses. No primeiro ponto ele vai dizer porque essa operação do erro, ela destina-se aos que não acolheram o amor da verdade. Como eu disse para os irmãos, o Senhor Jesus Cristo é enviado à terra, o Senhor Deus visita a terra, oferece salvação e os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram a mentira, amaram o oposto. E aqui nesse texto diz que eles não acolheram o amor da verdade. É impressionante. Do versículo 9 ao 10 nós vamos encontrar essa questão muito séria, onde o ser humano decide seguir a tradição da mentira. Quando Jesus teve um confronto com os judeus lá em João 8, você vai encontrar ele dizendo assim: vós não conseguem crer nas minhas palavras, porque vós sois filhos do diabo. A ele vocês gostam de satisfazer os seus desejos, e ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade.
E os homens preferem aquilo. Jesus não está se dirigindo a pessoas que não conhecem a lei, que não conhecem a religião, que não conhecem nada. Não, está se dirigindo aos judeus, que conheciam muito bem. E deixou bem claro para eles que no coração deles a palavra de Deus não entrava, não cabia, porque eles preferem a mentira. E aqui neste caso, e rejeitaram o amor da verdade. O amor da verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É impressionante, né, meus irmãos? Como que o Senhor Deus oferece o seu Filho por amor e a humanidade rejeita isso. Os irmãos sabiam que quem rejeita o amor de Cristo, o amor de Deus Pai em Cristo Jesus, está chamando Deus de mentiroso? Observe bem que diz aqui em 1 João capítulo 5, lá no versículo 10, ele diz aqui assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Essas pessoas gostam da mentira. E quando rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram aquele sacrifício na cruz, aquela maior expressão do amor, o que aconteceu com eles? Chamaram Deus de mentiroso. Que aquilo ali não era verdade. Quer dizer, o campo, o terreno está sendo preparado pelo inimigo há muito tempo para receber realmente o mestre da mentira. Rejeitaram o amor da verdade. Tá? E aí vem o anticristo e começa então a operar. Porque a primeira pessoa que se destina a isso são essas pessoas que não creem em Cristo, não aceitam Jesus Cristo, não quer o amor de Deus. Aí o diabo vai começar a agir através do anticristo e ele vai começar a dizer, a primeira coisa dele vai ser mostrar que Deus não ama ninguém. Vocês sabiam disso? Que os últimos dias da terra serão terríveis, porque o inimigo vai conseguir colocar no coração do homem que Deus não ama ninguém. Que tudo isso é uma história. Meus irmãos, nós não precisamos ir muito longe. Isso já está acontecendo. O aumento de pessoas que se dizem ateus, sabem por quê? Que são chamados, eles creem nisso, que não creem que Deus existe. Em que em determinado momento aconteceu algo na vida deles que eles associaram que Deus podia ter mudado aquela história. Aí Deus não agiu assim, então Deus não existe. E ele está colocando isso no coração do homem. Tá? Essa é uma operação do erro. Nessa operação, já que vocês rejeitaram o amor de Deus, então é fácil para ele convencer que Deus não existe. E que o amor não existe com base em tudo e cada um por si. Estou lembrado quando Jesus falou lá em Mateus 24, que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma operação que está vinculada ao aparecimento do anticristo na grande tribulação sobre a terra. Ele vai se levantar com solução para tudo, tudo mentira, tudo falso. Tá? Ele vai provocar uma série de acontecimentos. Ele é um homem extremamente entendido em ciências, na área da medicina, da política, da economia. Viu? É um homem muito bem preparado pelo diabo. Não esqueçam isso. E, portanto, ele vai ter condições, sim, de enganar a humanidade, que a solução não está em Deus, nem em Cristo, que a solução está nele. Tá? Eu me lembro certa vez quando eu li sobre a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou a impor o nazismo, ele começou a dizer umas certas coisas para as crianças nas escolas quando ele visitava. Ele comprava bala para dar para as crianças e dizia para as crianças assim: quem está dando essa bala aqui não é o Deus de vocês não, para os filhos dos judeus. É Hitler que está te dando. Para colocar na cabeça das crianças que Deus não existe. Essa é uma das características principais. E que Deus não ama ninguém. O amor, meus irmãos, vai quase acabar de todos. Meus irmãos, imaginem a terra sem ninguém se amando. Imaginem a terra onde as pessoas não vão respeitar ninguém porque não vão gostar um do outro. Tornando-se cada vez mais egoístas, cada vez mais miseráveis, cada vez mais agressivos e violentos. Isso é o destino da humanidade sem Deus. Esse é o destino da humanidade que gosta do pecado, que amou as trevas. O amor vai esfriar de quase todos. E o inimigo vai causar a ilusão que as pessoas não precisam amar ninguém. Hoje em dia se criou uma competição de mercado tão grande que as pessoas olham um para o outro, já olham com o pensamento de competição. Quando nós aprendemos na Bíblia, quando Paulo vai nos ensinar lá, que quando nós estivermos indo, que tu cresça, isso começa com João Batista.
Que quando nós queremos ver o irmão, amamos o irmão, nós gostamos e queremos ver ele crescer, subir, e que eu diminua. Não estou interessado nisso. Estou interessado na bênção que Deus tem para dar para ele. Isso é amor. Mas nesse período, quando o inimigo vai convencer o mundo que não existe esse amor, vai existir o quê? O egoísmo. Vai existir o quê? Uma competitividade tão grande entre as pessoas que vai surgir um vale tudo. Vale tudo para chegar no topo. Vale tudo para ficar mais rico. Vale tudo, vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa para ter poder no cargo político. Qualquer coisa, de todas as formas vão ser lícitas. Todas as coisas erradas, pecaminosas, corrupção, vão ser lícitas. Meus irmãos. Sabem? Causar a ilusão de que as pessoas não precisam amar a ninguém. Não precisa. Essa será uma das missões dele. O homem escolheu isso. E o Senhor Deus revelando isso para o homem. Vocês estão escolhendo a ilusão de que não precisa amar ninguém? Então eu vou mandar para vocês uma operação que vocês vão vocês vão ter uma experiência do verdadeiro significado de alguém que não ama. Vai ser o dia que eu não vou interferir. Eu vou permitir o inimigo agir no meio de vocês, criando inimizade, intriga, guerras, mortes. E aí você vai ver o que significa a ausência do amor. A ausência do amor no meio da humanidade, meus irmãos, será extremamente destrutiva. Porque o primeiro grupo que destina-se a essa operação do erro são aqueles que não amaram e não acolheram o amor da verdade. Não amaram a verdade. Não amaram Cristo. Não aceitaram a verdade. A verdade é que nós precisamos de amar uns aos outros. Renunciar em favor do outro. Termos um padrão de vida onde a irmandade que permanece. A igreja é o símbolo disso aqui na terra, no reino de Deus. Mas o anticristo vai vir, meus irmãos, para perseguir e destruir a igreja e vai lançar um desafio. Se Deus existe, por que não liberta a igreja? Por que não protege a igreja? Jesus Cristo disse que ele será tão persuasivo que, se possível, ele irá tentar enganar até mesmo os eleitos. Isso não é possível. Mas ele vai tentar enganar até os eleitos. Eu fico imaginando o quanto que as pessoas estão brincando em não estudar a Bíblia, e não estar preparado para momentos terríveis. A humanidade caminha, meus irmãos, para ser enganada. Ela está sendo enganada dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aonde as soluções estão se tornando distantes. Eu me lembro que li numa revista da Ultimato, tá? Que eu devo ter arquivado aqui em casa, uma revista do Ultimato, que uma das reuniões das nações há muitos anos atrás, tá? Quando se tratava de um problema financeiro gigantesco sobre a Terra, uma crise econômica que estava vindo, eles chegaram a dizer que nós precisamos de um líder, nem que seja o diabo, para poder solucionar esse problema. Eu pergunto para o irmão, será que essa solução é verdadeira? Não é, meu irmão. A única solução é Cristo. O único que pode libertar o homem é Cristo. O único caminho da humanidade é o amor. Se caminhar por outro caminho, a destruição e morte. Porque uma coisa é quando se perder o amor, o homem não sabe ainda o que é isso. Evidentemente, algumas pessoas já têm a ausência desse amor. Porque essa operação é enviada para aqueles que não acolheram o amor da verdade. Quando Deus oferece o seu filho. O Senhor Deus falou assim, vocês querem a mentira? Querem amar realmente a ausência do amor? Querem andar no pecado? É isso? Então tá aí. Agora vocês vão saber o significado do erro que vocês estão cometendo. E não serão convencidos não, meus irmãos. Serão cada vez mais convencidos pela ilusão. Nós temos um segundo grupo aqui ainda, que não é só aqueles que não acolheram o amor da verdade. Destina também aqueles que deram mais crédito à mentira. Está lá no versículo 11. Deram mais crédito à mentira. O inimigo, meus irmãos, o anticristo vai criar a ilusão que a mentira é verdade. Meu irmão. Você já notou? Existem muitos ditados por aí. Tem um que diz assim, uma mentira falada muitas vezes, para algum torna-se verdade. Agora você imagina o pai da mentira convencendo as pessoas, iludindo as pessoas, ocultando verdades, persuadindo as pessoas, aplicando a mentira, se ele não vai convencer a humanidade que mentira é verdade. A verdade é o que eu estou falando, essa que a Bíblia ensina, bota fogo na Bíblia. A verdade não é Cristo. A verdade é outra coisa.
É outro caminho. É outros princípios que vão reger a mentira. Que vão reger a verdade. Meus irmãos, ele vai criar a ilusão de que a mentira tem fundamento e é a pura verdade. Porque ele vai tentar provar que através da mentira, ele, o anticristo, vai solucionar o problema do homem. O que você me diria se ele prometesse ao homem que tinha a cura do câncer? O que você me diria se ele dissesse hoje, levantasse, eu sei a cura do Covid? Meus irmãos, ele será capaz disso. Mas tudo isso através do princípio da mentira e do engano. Da ilusão. Ele será capaz até mesmo de ressuscitar pessoas. Fingir uma ressurreição. Imitar uma ressurreição. E as pessoas vão ficar de boca aberta. Quando vê esses milagres todos acontecendo com uma ilusão, como se fosse um mágico. Coisas que não serão duradouras. Coisas que vão só provocar impacto. Para realmente convencer, persuadir. Vai mostrar, meus irmãos, que as pessoas não têm pecado e não precisam se arrepender de nada. Ouviu? As pessoas de hoje desenvolveram um sentimento que ela não pode ter culpa, não pode se sentir culpada. Sim, você peca, erra, faz coisa errada, mas não se culpe. A psicologia já ensina que não é aconselhável se culpar, porque existe solução. Se uma pessoa não se culpar, ela se torna permissível ao pecado. Ela pode fazer o que quiser e não sentir culpa. Ela pode fazer o que quiser e não sentir nada. Essa é a realidade. E essa é a função que ele vai vir fazer. Porque ele vai convencer pela mentira que você não precisa se arrepender de nada. Afinal de contas, você não tem pecado. Afinal de contas, o corpo está gnóstico, o corpo está santo, porque o espírito é intocável, né? Você pode pecar conforme você quiser, pode adulterar, pode matar, pode fazer o que você quiser. Amado, o pai da mentira vai convencer a humanidade que aquele sacrifício na cruz foi em vão. Não foi para nada. Não convencerá ninguém. E se eu perguntar para você se a humanidade vai gostar disso? Vai. Ela não só vai gostar, ela vai querer isso. Porque se existe uma coisa que a humanidade quer, é não se sentir culpada. É cometer adultério, é cometer assassinato, cometer erros e descobrir que ela não vai prestar conta de nada. Ela vai estar livre. Aí, meus irmãos, vai ficar realmente numa situação desenfreada. O homem vai partir para a violência. Porque ele não tem culpa, tadinho. Não é? Afinal, está sendo ensinado pelas grandes filosofias do diabo que as pessoas não têm culpa. Você não é culpado. Você é assim porque você nasceu deficiente. Viu? Você é assim porque Deus é mau. Se Deus fosse bom, isso não estaria acontecendo. É. Sabem por quê? Quando ele começou na conversa lá no Éden, ele deixou bem claro isso aí. Ele falou assim, é assim que ele disse? Não. Ele disse isso porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. E ele não gosta de gente que seja igual a ele. Eu fico imaginando. Hein? Não é por aí, meus irmãos. E ele pregou isso lá e veio até hoje. E vai até o dia da volta de Cristo. Isso mesmo. O amor não existe. Que base de tudo é cada um por si. Que as pessoas não têm pecado e não precisam se arrepender de nada. E é interessante que ele está ensinando já, através de muitas religiões, que o inferno não existe. O inferno é aqui mesmo. Basta ser bom. Basta você ser o que você é. Você não precisa se preocupar com o inferno. Porque o inferno não existe. O inferno é aqui mesmo. O inferno é na sepultura. Né? Você pode fazer o que quiser. Meus irmãos, isso já está sendo ensinado, isso está sendo pregado constantemente, diariamente na humanidade. Não se preocupa, faça o que você quiser fazer de errado, porque inferno não existe. Não existe punição. Deus é amor, só amor. Não existe, meus irmãos, isso é uma mentira gravíssima. Quando as pessoas começarem a sentir que não vão dar conta de nada e de que não há o destino eterno das almas, ele vai fazer uma coisa muito simples, meus irmãos. Ele vai se tornar uma pessoa extremamente violenta, destrutiva, má, perversa, viu?
Ele vai acabar, meus irmãos, com a sua própria constituição moral. Vai cair tudo por terra. Tá? Vai cair tudo por terra. Porque o inferno não existe. Não traz consequência nenhuma. Faça o que você quiser. Essa é chamada por Paulo aqui a operação do erro que o Senhor Deus vai permitir cair sobre a humanidade. A humanidade quer realmente sentir que não tem culpa. A humanidade quer realmente se sentir realmente livre para fazer o que quer. Então o Senhor Deus falou assim, então vocês vão fazer o que querem. Mas preste bem atenção no que vai acontecer quando um ser humano faz o que quer. Quando o ser humano age sem um conceito, sem princípio, sem lei. Porque o homem da iniquidade quer dizer no grego, homem sem lei. Tá? Ele vai derrubar as leis da moralidade, vai derrubar as leis de qualquer coisa. Ele será a lei. Tá? Vai prevalecer o que ele diz. Olha, não, isso aí não. Você pode fazer à vontade. Ouviu? Porque quando o Senhor Deus realmente permitir que o homem absolva, sinta as consequências dos seus erros através do exercício da prática e estiver bem convencido de que a liberdade é essencial. Há muitos anos atrás surgia aí um grande movimento dos hippies, né? Paz e amor, pode fazer qualquer coisa, fumar maconha, usar droga, fazer o que quiser, porque é livre, você é dono de si, você pode fazer o que você quiser. Essa era a pregação, né? Foi não deu nada, né? Mas a do anticristo vai dar, viu? A humanidade vai apoiar, vai se sentir livre, vai gostar dessa liberdade. Afinal de contas, enganar, roubar, matar, corromper, fazer o que quer, né? Isso tudo, somado à liberdade, que não há consequências, porque realmente eles rejeitaram os princípios estabelecidos por Deus. E quando o Senhor Deus olha para o homem que rejeita o seu amor e passa a achar que aquele erro, aquele pecado que ele comete não vai trazer consequências, então o Senhor Deus falou assim, então vamos fazer o seguinte, vou deixar vocês viverem assim, tá? Convencidos por alguém que vocês estão certos. E aí você vai ver acontecer coisas, meus irmãos, terríveis sobre a terra. O homem não sabe o que significa a ausência do amor, do perdão, da misericórdia. Não sabe. Se quando tirar isso da terra, como vai viver a humanidade? Nós estaremos no ápice da grande tribulação. Exatamente quando a confusão começar, o homem começar a ver as coisas acontecerem e começarem a querer atribuir a Deus. Ele vai entrar e dizendo, esse Deus que vocês estão falando não existe. Porque se existisse, não estaria acontecendo isso. Operação do erro. Paulo destaca muito claramente esse aspecto. Mas logo em seguida nós temos ainda mais um ponto que Paulo vai destacar aqui. Ela também destina-se aos que têm prazer na injustiça. Meus irmãos, já tentaram analisar um mundo sem justiça? Aonde não vai ser aplicada mais justiça? Meus irmãos, uma das primeiras coisas que nós vamos ver acontecer é a perda do direito de propriedade. Tudo vai ser do Estado. É isso mesmo. É assim que o anticristo vai fazer acontecer. Você tem sua casa, não é mais sua. Ele vai entrar aqui, tomar isso tudo, pega a escritura, passa para o nome dele. Acabou. Nós não teremos direito a nada. O ser humano não terá direito a mais nada. Porque tudo é dele agora. Porque só ele vai ser capaz de ser justo e fazer uma distribuição igualitária. Mentira. Mentira! Vai ficar com tudo sob o controle dele. Essa é a realidade dos fatos. Tá? O inocente, meus irmãos, será culpado e condenado à morte. Com a ausência da justiça, as pessoas inocentes serão consideradas culpadas e condenadas à morte. Daí você vai entender o resultado da grande perseguição da igreja. Os crentes vão ser acusados. Os crentes vão ser acusados de ser a causa dessa grande destruição, dessa grande tribulação. E por isso o crente vai ser levado a juízo. Qualquer coisa vai ser motivo de permanecer na frente de um jurado daquele lá e ser considerado culpado, sem prova, sem nada. E ser morto. Serão muitos os mortos na grande tribulação, muitos que ele vai matar na sua grande perseguição, através da sua injustiça. A desonestidade e a corrupção, meus irmãos, vão reinar no coração do homem. O mundo estará extremamente difícil de viver.
É extremamente difícil. A humanidade vai ser corrupta. Já é. Ela tem uma tendência corrupta. Quando há oportunidade, ele cai. Só em Cristo Jesus que o homem mantém o equilíbrio. Meus irmãos, a terra ainda está em equilíbrio. A terra ainda está funcionando, todos os sistemas, porque a igreja de Cristo está aqui. Enquanto Deus mantém a coisa funcionando. Exatamente isso. Por isso que estará muito próximo da vinda. E ele será destruído pela presença de Cristo sobre a terra. Essa é uma operação aonde, se o coração do homem é corrupto, ele vai experimentar o significado da corrupção. Ele vai ser enganado, vai ser injustiçado, vai cair na mentira, ele vai atrair adoração para ele vai querer sentar no trono. Ele é terrível. Vai ser terrível. A desonestidade e a corrupção vai reinar. É isso que o coração do homem vai ter. Não vai ter parâmetro, vai ter noção de seriedade. A operação do erro, Deus vai permitir para aqueles que não acolheram o amor da verdade, para aqueles que não amaram, para aqueles que não amaram e acolheram a mentira, e para aqueles que praticaram a injustiça em vez de aceitar e têm prazer na injustiça. A opressão dos mais fortes sobre os mais fracos é o que vai dominar o mundo. Você está pensando que o mais forte vai respeitar o mais fraco? Não vai, não. Nesse período, os mais fortes vão oprimir o mais fraco. Sim, vão explorar, vão escravizar. Porque essa é uma operação que Deus está permitindo para o homem que deseja isso. Meus irmãos, a humanidade deseja a opressão. A humanidade deseja a mentira. A humanidade está desejando a injustiça. A humanidade está desejando tudo aquilo que é errado. Deus veio para cá para trazer luz, para implantar o reino dele e foi rejeitado, foi ultrajado, foi humilhado, foi pregado numa cruz. Não quiseram nada com ele e não querem até hoje. Isso mesmo, meus irmãos. Infelizmente, é o que nós estamos vendo acontecer dia após dia. Tá? A opressão dos mais fortes é o que vai dominar o mundo. Viu? Nós temos isso presente hoje, meus irmãos. As nações mais poderosas do mundo sempre oprimiram as mais fracas. Elas é que ditam as regras do jogo. É elas que ditam como devem funcionar as coisas. Países poderosos, cada vez mais bem armados para poder realmente achar que tem todo o poder sobre a mão. A opressão das nações uma contra as outras, a convulsão das nações será extremamente grande. E esse líder aqui, o anticristo, estará no comando disso tudo, regendo tudo isso para a própria destruição. Deus vai permitir que o anticristo satisfaça os seus prazeres. Meus irmãos, na sua infinita sabedoria, Deus vai permitir certas coisas para que o homem tenha consciência de algumas coisas. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que o Espírito Santo está sobre a terra para evitar que nós venhamos a satisfazer os nossos desejos. Porque quando Jesus Cristo fala lá em João 8,44, quando eu falei já para o irmão, quando ele diz lá assim, e vocês gostam de satisfazer os desejos do diabo, é exatamente isso que o Senhor Deus vai fazer, porque o diabo vai fazer uma coisa muito simples. Você quer prazer? Quer prostituição, quer orgia, quer adultério, quer liberdade de prática do sexo? Fique à vontade. É exatamente isso, meus irmãos. Fique à vontade. Esse vai ser o período mais difícil na face da terra. É quando o homem estará desenfreado a pecar, sem controle, sem parâmetro, sem freio. O homem vai fazer com tudo aquilo que ele quer, porque o Senhor Deus simplesmente vai permitir que eles experimentem a realidade dos fatos. E Deus está permitindo exatamente isso num período muito próximo da vinda para esse confronto com a verdade. Meus irmãos, imagine a decepção que vai ser das pessoas quando forem confrontadas com essa realidade depois que está vivendo. Nós somos livres! E o céu abre e lá vem Jesus Cristo. Agora o grande mestre da mentira foi derrotado. Sim, meus irmãos, foi derrotado o homem da iniquidade com a verdade. Porque nós vamos entrar agora, meus irmãos, por final, na operação do Espírito Santo. Existe uma regra na Bíblia, meus irmãos, da palavra de Deus, que quanto mais se intensifica a luta contra a igreja, mais o Espírito Santo intensifica a proteção da igreja.
Quanto mais eles vão tentar derrotar a igreja, mais Deus vai sustentar a igreja. Mais Deus vai firmar a igreja. Paulo vai falar do versículo 13 até o versículo 17 sobre esse aspecto. A operação do Espírito Santo é destinada aos amados do Senhor. Nós temos que entender, meus irmãos, desde o momento que Jesus veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto ao céu, nós vamos encontrar na palavra de Deus a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, meus irmãos, para manter a igreja sob vigilância, para manter a igreja debaixo dos cuidados. Poderoso de Deus, nada poderá acontecer com ela, porque ela estará sob a proteção divina. O anticristo não vai conseguir nada com a igreja. O que ele vai conseguir é botar alguns, matar alguns, perseguir alguns, que o seu Deus vai usar como testemunhas no Apocalipse, você vai encontrar lá. Os decapitados do grande tribulação. Viu? Está lá clamando debaixo do altar a Deus por justiça, e nesse momento que o céu abrir, o Espírito Santo apresenta a igreja a ele. Por quê? A operação do erro foi mal sucedida. Quebrar a cara. Vão quebrar a cara. Isso mesmo. Destina-se aos amados do Senhor. Você é amado do Senhor, querido do Senhor. Então você é protegido do Senhor. Deus te ama. Deus te guarda. Não haverá tribulação, tempestade, nada que não possa nos atingir. Jesus Cristo diz para os 70 que ele viu: não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas deve temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. O homem, o anticristo, só vai ter poder de matar o corpo de um crente, mas jamais vai tocar na sua salvação, mas jamais vai tocar na sua vida espiritual, porque ela é protegida pelo Espírito Santo de Deus. A operação do Espírito Santo nos é para a salvação e santificação da igreja. No período difícil, o Espírito Santo está santificando a igreja, trazendo a igreja sobre rédeas curtas, trazendo a igreja com a visão correta da palavra. Tem coisa que na Bíblia, aqui no Apocalipse, nós não entendemos, que só será revelado no período. O Senhor Deus vai revelar naquele período para a sua igreja. A Bíblia foi escrita para a igreja, para os salvos, vitoriosos em Cristo. Passaremos por tudo isso, meus irmãos, e vamos adentrar o céu. Nada pode nos tocar. Porque na segunda vida, Jesus Cristo vai botar realmente freio em tudo e arrumar a casa. Jesus Cristo vem à terra para arrumar tudo. Acabou. Agora a coisa vai funcionar desse jeito. Pronto. E não há ninguém que possa levantar a voz. Porque todos vão ser tirados da presença dele. Isso mesmo, meu irmão. Para a santificação pelo Espírito Santo. Para fortificar a fé no Senhor Jesus Cristo. Através da palavra. Quando o inimigo se levantar e começar a contar mentira, o Espírito Santo vem para a igreja e diz: essa aqui é a verdade. E isso não vai ser contado pelos ouvidos, não. Vai ser convencido no coração. Muitas pessoas vão ser convertidas ainda nesse princípio, nesse período. Porque o Espírito Santo estará agindo com força e poder. Muito poder. Através da palavra de Deus, ele vai estar fortificando a fé da igreja. Fortificando os crentes. Como está fazendo até hoje. As heresias estão batendo as portas da igreja. Inferno não existe. Isso não diz nada para nós. Nós já fomos convencidos e sabemos o que vai acontecer. Os apóstatas da fé, o fruto da grande apostasia que virá no futuro. Sob grande tribulação vem a grande apostasia, regida pelo anticristo. Se apostataram da fé, vão se voltar à fé, vão voltar as costas para Deus. Mas a igreja está firme. Firme e forte em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Porque ele é o bom pastor que toma conta do rebanho. O inimigo não tem acesso a eles. Quem pode arrebatar da mão do meu Pai? Ninguém. E eu e o Pai somos um. Ninguém pode arrebatar da mão de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para fortificar a fé do Senhor Jesus, protegidos e guardados até o fim, para serem glorificados em Cristo. É isso que Paulo está falando aqui do 13 ao 17. O Espírito Santo veio à terra para deixar a igreja firme e forte, para ser glorificada em Cristo. Quando o Senhor Deus olhar do céu, vai ver a sua igreja. Ele olhar do céu na operação do erro, o mundo definhando, se matando, se acabando, convencido de que aquele caminho estava correto, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. A igreja de Cristo está lá, meus irmãos, nas mãos do Espírito Santo, protegida,
guardada, fortificada, a fé alicerçada na palavra cada dia que passa. Todos os dias da igreja. É uma igreja vitoriosa, é uma igreja abençoada, é um povo abençoado, é um povo protegido. Você que não tem Jesus, creia imediatamente nesse Jesus. Creia imediatamente nessa operação de salvação. Creia que o Espírito Santo pode salvar a sua vida, que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você, para ser protegido e guardado por Ele. Porque se você não for protegido e guardado por Ele, será vítima da grande ilusão que será pregada sobre a terra. Será vítima da grande mentira e será vítima das grandes injustiças que estarão acontecendo sobre a terra. Meu amado irmão, a operação do erro virá, mas a operação do Espírito Santo, o Senhor Deus está de olho na igreja, está de olho na terra, está vigiando todos. Eu gosto muito daquele trecho quando Satanás foi ao trono de Deus pedir permissão para peneirar Pedro. Estão lembrando lá? Foi lá no céu e falou assim: olha, deixa Pedro comigo aí que eu vou peneirar a vida dele, eu acabo com a raça do Pedro. Eu vou fazer Pedro cair em pecado. Dá ele para mim. Ao Jesus Cristo já, aqui na terra, hein? Jesus Cristo já percebeu que ele foi lá no céu. Jesus Cristo foi lá para o Pai e falou: não permita que a fé de Pedro caia. Estão lembrados quando ele falou para Jó? Jó, quero ver Jó temer a ti. Eu duvido que Jó te ama. O Senhor falou: vai lá e toque nele, mas não toque na vida dele. Tem limite. Não é assim não. Não é de qualquer forma não. Nós somos protegidos, somos amados de Deus. Somos queridos de Deus. Não importa, como eu falei pela manhã hoje, não importa o corpo. Tanto pode estar com Cristo como estar aqui, que nós estaremos vivendo com Jesus. Protegidos e guardados até o fim. Quando a igreja será entregue ao Pai, pelo Filho, imaculada, santa. Eles eram teus e tu me deste, e eu os salvei, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Sagrada Escritura. Amados, a operação do erro é gravíssima, mas mais vitoriosa e gloriosa é a operação do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo é poderosa, nada vai poder nos tocar. Vamos sentir alguns medos? Vamos, mas isso não quer dizer nada. Somos humanos, mas não vamos cair. Quando sentimos-nos fracos, aí descobrimos a força do poder do Espírito Santo, que está no seu coração. Ele não vai vir, não, ele está no seu coração. Ele está na sua igreja. Está tomando conta da igreja. É necessário que eu vá e que o Pai envie o Espírito, que vos envie outro consolador, outro ajudador, aquele que vai estar firme, presente, constantemente com vocês. Isso mesmo, meu irmão. Se você é de Cristo, você é amado e protegido por Deus. E por Cristo Jesus. Essa é uma realidade irrefutável. Ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Ninguém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Elas foram justificadas. Foram regeneradas. Elas pertencem ao Pai. Operação do Espírito Santo. Derrota total na segunda vinda de Cristo da operação do erro do homem da iniquidade. Caiu. Caiu por terra. No confronto com a verdade, a mentira perde. No confronto com Cristo, Satanás vai para o inferno, para o lago de fogo. Isso mesmo, querido. No confronto com Cristo, a igreja sai gloriosa, vencedora, imensa alegria nos céus, festa no céu. Lá vem a igreja, a noiva de Cristo, a imaculada, preservada pelo Espírito Santo de Deus para se apresentar no altar. Sim, meus irmãos, que bênção ser crente, fala a verdade, não é não? Eu sou, eu acho que é bom. Eu vou encerrar, meus irmãos, concluindo simplesmente uma questão simples, que concluímos que o Deus tem preparado para os últimos acontecimentos. Concluímos o que Deus tem preparado para os acontecimentos é para que os que não querem ouvir a pregação do Evangelho, engano e destruição. Se você é daqueles que não quer ouvir a pregação do Evangelho,
O que está preparado é engano e destruição. Mas para os que acolhem o amor da verdade, os amados do Senhor, estes está preparado a salvação eterna. Dai glória a Deus, porque a vossa redenção se aproxima. Que bênção, queridos. Vamos estudar a Bíblia. Vamos nos aperfeiçoar. É uma bênção grandiosa que o seu Deus, através do Espírito Santo, comunica à sua igreja. Operação do erro, operação do Espírito Santo. A igreja gloriosa de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Até esse grande encontro. Se nós não tivermos mais aqui, vamos encontrar lá, hein? Estou lá de cima olhando lá, ó. A hora que começar a fila na entrada, eu já fui. Queridos, que Deus abençoe a todos, fortaleça a todos, trazendo uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana de realmente de vida espiritual, dinamismo. Vamos pregar mesmo, vamos testemunhar. Amém, queridos? Então nós vamos nesse momento orar, agradecendo a bênção de Deus. Oremos então. Pai eterno, nós te louvamos agradecido por todas as tuas bênçãos derramadas sobre nós. Peço a ti, ó Deus, que nesse momento abençoe a tua igreja. Fortaleça a tua igreja, Senhor Deus, através da tua palavra, para que estejamos preparados, ó Deus, cada vez mais, fortificados na fé. Sim, Senhor, para que nós possamos realmente termos tranquilidade, esperança no nosso coração, proveniente do teu trono de graça e misericórdia, através da tua palavra pregada e ensinada a cada um de nós. Fortaleça-nos, ó Pai. Dá-nos alegria, dá-nos, ó Deus, a vitória. Dá-nos, ó Deus, a grandiosidade de nos podermos aproximar de Ti para a glória de Cristo, Deus, que é a Tua igreja. Fortaleça-nos, dá-nos força, sabedoria, dinamismo, vontade, ó Pai, de continuarmos firmes nessa caminhada, sem cair para a direita e nem para a esquerda, mas simplesmente, ó Deus, caminhar em direção a Jesus Cristo, nos santificando, porque o Espírito Santo tem cuidado da Tua igreja, tem cuidado de cada um de nós. Nós sentimos isso no nosso coração. Obrigado a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Abençoe todos quantos ouviram essa palavra, e aqueles que ainda não têm Jesus, que se arrependam dos seus pecados e façam uma confissão de arrependimento diante de Ti. É aquilo que nós clamamos a Ti, no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Permaneça online para a live do louvor. Permaneça online aí pela live do louvor. Seu Edmilson está de aniversário. Seu Edmilson está de aniversário. Meus parabéns, seu Edmilson. Estaremos orando pelos irmãos. Tá? Deus abençoe vocês todos. Até mais. Espera o povo entrar de novo. Caiu? Irmãos, me desculpem, mas a nossa internet aqui caiu. Eu acho que é devido ao sinal, entendeu? O tempo está muito fechado, então está acontecendo isso, né? Então, mas a gente não vai deixar de louvar, não. Então vamos lá. O próximo cântico é Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Soberano.
absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. 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 Amém. Só o nosso Deus é soberano e é tremendo. E só o nosso Deus se importa conosco. Amém? Mesmo pecadores imperfeitos como somos, Ele se importa conosco. Todo ser que vive, louve ao Senhor. E um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Rei. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Eu mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado
Ao ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Que nós possamos sempre estar disposto a confessar, né? Que Ele é o nosso Deus, que Ele é santo e que Ele é o Todo-Poderoso, dono de nossas vidas, aquele que nos guarda, que nos guia por onde quer que formos. Amém? Vamos orar, irmãos, encerrando assim o nosso período de louvor. Vamos fechando os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo presente momento que o Senhor está conosco, nos ajudando aqui, ó Pai, com o louvor, com a adoração. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa adoração, que a sua igreja está em casa, ó Pai, louvando e bendizendo o teu nome. Te pedimos, ó Pai, por cada irmão, ó Pai, que está conectado aqui, ó Pai, louvando e bendizendo o teu nome. O Senhor vem visitar cada lar, cada família, ó Pai, vem estar sondando o coração de cada um, ó Pai, e atendendo, ó Pai, as orações, a petição também da tua igreja nos lares, ó Pai. Ser conosco, ó Pai, nos dê uma noite de descanso, de paz, de tranquilidade. Que se o dia de manhã nos pertencer, ó Pai, que o Senhor possa estar nos guardando, nos protegendo, para, ó Pai, fazermos os nossos afazeres. Perdoa, Senhor, nossa falta, pois sabemos que somos falhos, mas necessitamos, ó Pai, tão somente do teu perdão. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Irmãos, ficamos aqui então, né, com o nosso louvor e a nossa adoração aqui. E se Deus quiser, domingo que vem, estaremos de volta. Peço desculpa aos irmãos aí, pela falha, né, caiu o sinal aí, mas vamos tentando melhorando cada dia mais. Amém? Que toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus. Fiquem todos na paz, tenham uma boa semana a todos. Tchau, tchau.